Continuamos o estudo cristalização de Gênesis, que começamos no treinamento de verão. A partir de 1974, o irmão Lee liderou o estudo Vida de Gênesis, apresentando as verdades profundas na palavra, resolvendo problemas difíceis na Bíblia para o nosso entendimento, tudo ministrando vida. Nosso estudo cristalização não é um mero resumo do estudo vida. O estudo cristalização tem duas características. É que é baseado na essência da palavra, não meramente em assuntos superficiais. E o estudo cristalização tenta apresentar o significado intrínseco da palavra. Portanto, enquanto neste treinamento vamos considerar os capítulos 12 a 24 sobre Abraão e Isaque, vamos tentar fazer essas duas coisas: entrar na essência da palavra e apresentar o significado intrínseco da palavra. Esta primeira mensagem sobre conhecer e experimentar o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó para se tornar o Israel de Deus é uma introdução do restante do livro de Gênesis, ou seja, do capítulo 12 ao capítulo 50, e apresenta uma visão panorâmica. Antes de continuar nesse assunto, quero mostrar três questões cruciais para vocês, de maneira bem resumida. A propósito, não sabemos como o Senhor vai guiar todos os irmãos que falam, mas esta mensagem agora vai ser muito focada e deliberadamente limitada no tempo, para preservar o foco. E estamos aqui em um treinamento, e um treinamento exige que nós nos exercitemos, que voltemos o nosso coração ao Senhor e tenhamos a mente posta no Espírito, e sejamos um vaso aberto para que o Senhor brilhe e se dispense. As três questões são a visão governante, o princípio governante e a base da nossa interpretação da Bíblia. A visão governante na Bíblia é o Deus triuno trabalhando-se no seu povo escolhido e redimido para ser sua vida e suprimento de vida, e saturar todo o ser deles com a Trindade divina. Essa é a visão que irá governar a passagem de Gênesis que vamos ver. O Deus triuno trabalhando-se em nós. O princípio governante refere-se a esse princípio segundo o qual toda a Bíblia foi escrita. Obviamente, incluindo Gênesis também. Portanto, o princípio governante da Bíblia é simplesmente que o Deus triuno Ele é o Deus triuno trabalhado, forjado no seu povo redimido. Portanto, a visão governante torna-se o princípio governante. Quando Deus, ao
foi autor das Escrituras, escreveu a Bíblia, ele transmitiu esse princípio para a própria palavra de Deus. A Bíblia foi escrita segundo o princípio do Deus triuno trabalhar-se em nós. Então, isso tornou-se a base, torna-se a base da nossa interpretação. Não estamos sem uma base para interpretar as Escrituras. Neste caso, para interpretar Gênesis. Portanto, a base da nossa interpretação de Gênesis é o princípio da visão do Deus triuno sendo trabalhado, forjado em nosso ser. O irmão Lee desenvolve essa questão até o final do livro 2 da série de treinamento de presbíteros. E ele deixa enfaticamente claro em todo o estudo vida, que todo o estudo vida foi apresentado segundo isso. Cada mensagem na restauração do Senhor deve ser governada por essa visão, por esse princípio, e, portanto, interpretamos a Bíblia sobre essa base. Isso agora pode nos levar para a mensagem 1, que fala de conhecer e experimentar. A repetição é deliberada, é proposital. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, para se tornar o Israel de Deus. Algarismo Romano 1 diz: o nosso Deus é o Deus de 3 pessoas em especial: Abraão, Isaac e Jacó. Isso implica que Ele é o Deus triuno. Começando com esta mensagem, continuando com todas as mensagens deste treinamento e do treinamento de verão, estamos focados em experimentar o Deus triuno, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, a fim de nos tornar o Israel de Deus. No Antigo Testamento, a nação de Israel foi fundada sobre as experiências de Abraão, Isaac e Jacó. Isso é um tipo. As igrejas, veremos, é o verdadeiro Israel de Deus. E a existência da igreja depende dos crentes experimentarem de fato o Deus triuno, o Pai, Filho e Espírito Santo. Ponto A. Abraão, Isaac e Jacó são o fundamento da nação de Israel. Sem eles, não haveria a nação de Israel. Abraão foi seguido por Isaac e então a Jacó, e o próprio Jacó torna-se Israel. E a consumação dessa linha é a nação de Israel. Eu escolhi os 2 hinos que cantamos antes da mensagem com esse tema em mente. Os hinos, o hino 314, com certeza um dos grandes hinos, um dos maiores hinos escritos por um filho de Deus, e ainda espero aquele dia quando, em realidade, o nosso testemunho será que o Deus triuno agora é tudo em nós. E então cantamos um hino sobre a igreja, sobre a definição geral da igreja. E uma linha diz: o Deus triuno está nela.
Então, o que é retratado com a nação de Israel, tendo como sua fundação Abraão, Isaque e Jacó, é tornado real na igreja como o corpo de Cristo, constituída com o Deus triuno experimentado. Portanto, notem, por favor, a palavra fundamento no ponto A e a palavra experiência no ponto 1. Experiências. O povo de Deus tornou-se o seu povo por meio das experiências de Abraão, Isaque e Jacó. A experiência deles culminou em Israel, o povo de Deus. Cada ponto, em cada um dos esboços de cada mensagem deste treinamento, é experimental. Este treinamento não é meramente uma espécie de exposição bíblica. A abertura, a exposição foi feita pelo ministro da era. Baseado nisso, buscamos o Senhor, e é por isso que estamos aqui, para, na verdade, experimentar a realidade daquilo que Abraão experimentou de Deus como Deus de Abraão, daquilo que Isaque experimentou de Deus como Deus de Isaque, e daquilo que Jacó experimentou do Deus de Jacó, e como a experiência deles culminou no povo de Deus. Se o nosso Senhor vai ter uma pessoa coletiva, o corpo de Cristo, o novo homem, na terra, em realidade, todos nós devemos profundamente, de maneira cabal, completa, específica e detalhada, ter todas as experiências representadas pelas experiências de Abraão, Isaque e Jacó. No ponto 2, por favor, vejam a palavra elementos. Todos nós devemos ter os elementos de Abraão, Isaque e Jacó. Sem esses elementos, não podemos ser o povo de Deus, o Israel de Deus. Podemos ser objetivamente uma igreja local, uma assembleia, nos reunindo sobre a base da unidade do corpo, em algum tipo de comunhão, sem as outras igrejas locais, com todas as demais igrejas locais. Mas Deus quer a realidade da igreja. E essa realidade depende de termos em nós os elementos de Abraão, Isaque e Jacó. Pois sem eles não podemos ser o povo de Deus. Até aqui, o que temos é o tipo, uma palavra, um resumo para dar uma impressão para vocês de como isso é expressado nos diversos livros do Novo Testamento. Em Mateus 16, o Senhor disse: edificarei a minha igreja. No capítulo 18, ele falou algo para a igreja, ele disse de falar algo para a igreja. Mas isso está conformado pela revelação do Deus triuno em Mateus, capítulo 1. Jesus, Jeová, o Salvador, nasceu de Deus.
Ele foi gerado no ventre de uma virgem humana. Seu nome era Emanuel, Deus conosco. No capítulo 28, quando o Senhor nos comissionou a discipular as nações, Ele nos instruiu a batizá-las, a imergi-las no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em João, temos uma revelação profunda da Trindade Divina, produzindo a igreja como a casa do Pai, como a vinha do Filho, como o Filho do Espírito, como a noiva, como o aumento de Cristo, como o complemento de Cristo, como um só rebanho e um só pastor, do único pastor. Se lermos o texto em Atos, se temos a vida prática da igreja como o reino de Deus, você verá a Trindade Divina entretecida no texto do princípio ao fim. Em Romanos, em um versículo, no capítulo 8, versículo 11, há o dispensar divino de toda a Trindade Divina. E isso resulta no corpo de Cristo, no capítulo 12. O mesmo é visto em 1 Coríntios. Uma revelação maravilhosa do Cristo todo inclusivo, do Deus triuno corporificado e expressado em Cristo, produzindo a igreja como o corpo de Cristo, cujo desenvolvimento pleno está em Efésios, onde o Deus triuno está entretecido em cada capítulo, e a igreja como o corpo de Cristo é trazida à existência mediante o Deus triuno processado e consumado, mesclado com os crentes redimidos e regenerados, tripartidos. E então as igrejas locais, em Apocalipse 1, representada pelos candelabros, o candelabro é o Deus triuno corporificado e expressado, a natureza do Pai, a forma do Filho, o resplandecer do Espírito. Essa visão tem de nos governar, não meramente para que possamos dizer algo depois da mensagem, embora devamos falar para confirmar a mensagem, mas para dirigir toda a nossa vida com o Senhor. Estamos debaixo de uma visão governante. Vivemos segundo um princípio governante. Temos uma base de interpretação. Isso tudo tem a ver com o Deus triuno trabalhando-se em nós, para produzir do seu povo. Pedro diz, antes não erais povo de Deus, agora sois povo de Deus. O povo dele é a igreja, o corpo, o novo homem. Ponto B. No livro de Gênesis, os registros de Abraão, Isaac e Jacó se sobrepõem. Isso não é algo sem significado. Se queremos estar sob a visão governante para entender por que esses registros se sobrepõem, é porque o Espírito não tem a intenção de retratar simplesmente indivíduos separados, mas os constituintes de uma pessoa coletiva. Gênesis não os retrata, Abraão, Isaac e Jacó, como três indivíduos separados, mas como constituintes de uma única pessoa coletiva. Muitos amados santos, especialmente de meia idade e mais velhos, eles ficam presos aqui, exatamente neste ponto. A espiritualidade deles, mesmo que seja genuína, ainda é algo separado dessa pessoa coletiva.
E por fim, tudo acaba perdendo a meta, perdendo o alvo. Portanto, nos pontos 1, 2 e 3, temos um esquema resumido dessas partes dessa pessoa coletiva. E notem a repetição da palavra experiência. A experiência de Abraão significa a experiência de Deus Pai, a única origem. Abraão, Pai, origem. Isso precisa ser o nosso viver, vamos voltar a isso. Mas em toda a nossa vida, em nossa vida humana, nossa vida familiar, em nossa vida cristã, em nossa vida da igreja, em cada situação, em cada estágio, sabemos que temos um Pai. Ele é a única origem. Estamos aprendendo. Estamos aprendendo a jamais iniciar coisa alguma, porque sabemos que Deus é o nosso Pai, e nós o vemos ao chamar o homem, justificar o homem e equipar o homem para viver pela fé e viver em comunhão com Ele. Então, ponto 2, a experiência de Isaac significa a experiência de Deus Filho ao redimir o homem e abençoá-lo com a herança de todas as suas riquezas, com uma vida de desfrute da sua abundância e uma vida em paz. Veremos rapidamente. Daqui a pouco vamos ver que Isaac virtualmente não faz coisa alguma, não faz nada, ele recebe tudo do seu pai. O pai preparou até mesmo o melhor complemento amado, perfeito para ele. E Isaac viveu uma vida de paz, cheio de desfrute. Isso precisa caracterizar todos nós. Isso deve caracterizar a nossa vida da igreja. Às vezes, eu mostro para os treinandos de tempo integral, simplesmente estejam aqui como um grupo de Isaques. Abraão está aqui, vocês estarão aqui por 2 anos e simplesmente recebam repetidamente. Não se preocupem com o futuro, deixe essas coisas penetrarem em vocês. 3. A experiência de Jacó com José significa a experiência de Deus Pai ao amar o homem e escolhê-lo. Jacó, eu amei. Vocês precisam saber disso. Deus ama você pessoalmente e Ele escolheu você. E isso mostra, isso procede da experiência de Abraão e Isaac e de Deus Espírito ao fazer todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, ao transformar o homem e ao amadurecer o homem na vida divina, a fim de que o homem seja capaz de abençoar todas as pessoas, governar sobre toda a terra e satisfazer todas as pessoas com Deus Filho como o suprimento de vida. Irmãos e irmãs, isso deveria estar ocorrendo. Santos que estão no final da sua meia-idade e além da meia-idade, devemos exemplificar isso. Seus anos, décadas não foram em vão.
há uma necessidade desesperadora de que muitos sejam de fato transformados. E então vocês prosseguem até a maturidade, maturidade na vida divina, edificados para transbordar a fim de abençoar a todos, governar sobre toda a terra e satisfazer todas as pessoas. Essas são algumas experiências da pessoa. Agora chegamos à principal passagem, porção desta mensagem. Precisamos conhecer e experimentar o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Não é um exagero dizer, e o irmão Ed vai nos introduzir nessa questão na mensagem 2, como Paulo disse em Romanos 4, estamos andando nas pegadas do nosso pai Abraão. Desde Ur da Caldeia até o Monte Moriá, as experiências de Abraão são e devem ser repetidas no nosso meio. Mas aqui queremos enfatizar origem. Abraão creu em Deus como a única fonte, como aquele que chama à existência as coisas que não existem. Essa foi a lição básica. Portanto, Deus prometeu um filho, um descendente, e Abraão teve de aprender que isso seria algo de Deus ser a fonte. Então, veremos que Abraão tinha um servo mais velho e ele falou, bom, ele será o herdeiro. Deus disse, não quero nada que você tenha. Então a promessa foi feita uma promessa que do corpo dele viria o descendente. E por fim Abraão produziu Ismael, que foi rejeitado por Deus, porque Deus não quer aquilo que você pode fazer. Aqueles de 35 anos para baixo, vocês podem estar muito preocupados e esperançosos com a sua função. Você aprendeu que Deus, para a sua economia divina, não está interessado em nada que você tenha e que Ele rejeita tudo aquilo que você faz na carne pela vida natural? Você já passou por um período longo de tempo em sua própria história com o Senhor, no qual você aprendeu que apenas Deus Pai é a fonte justa, correta. Como ousamos propor alguma coisa? Isso é um treinamento. Eu recebi 2 e-mails de irmãos que têm 20 e poucos anos de idade. Os 2 estavam perguntando se não estivessem falando de maneira crítica. Os esboços estão preparados? Eles não fazem ideia quão ousados eles foram. Qual foi a origem, a fonte dessa expressão? Eles têm um pai? Eles têm uma fonte? Será que Deus foi a fonte, a origem disso? Isso é crucial. Isso, na verdade, tem de tornar-se aquilo que somos, como filhos de Abraão. Deus é aquele que chama a existência as coisas que não existem. E Deus esperou até que Abraão tivesse 99 anos de idade, quando, humanamente falando, não era possível. Então, pela fé, ele experimentou a graça
e Deus tornou-se seu Pai. There may be saints, Deve haver, tem que and that haver may be santos rather generous, who are actually fatherless Tem que haver generoso. in their Christian life. Santos que não têm pai na sua vida cristã. So many trust their own mind, trust their own Muitas pessoas feeling. confiam na sua própria mente, nos seus próprios We need sentimentos. to learn Temos de aprender to be in real fear a estar em about the self verdadeiro being the temor and to bring com every relação thought, ao every ego feeling in ser a us origem into the light and say, e levar Father, cada are you the pensamento e source of sentimento em this? nós e perguntar ao Pai, Pai, Tu I és a only origem want what is disso? of you as Eu the só quero source. aquilo que provém de Ti como a origem. When God's goal must be O achieved, objetivo de Deus deve ser according to alcançado God's time. de acordo com o tempo de Deus. God has a will, Deus but He tem uma also vontade, has a time. mas Ele também tem o seu tempo. and He may put you in what E Ele you pode feel colocar is você an eternity naquilo of que waiting. você sente que é And you uma want to do espera something. eterna. E você And quer that's the last fazer thing algo. you should do is something. E essa é a última coisa que você deve You fazer, é should fazer simply algo. be terminated there. Você simplesmente tem de ser And it must terminado be ali, done through eliminado. God's power. Isso deve ser feito pelo poder de Deus. Abraham produced Abraão Ishmael by his produziu own Ismael pela sua própria força. power. I ask those who are younger than 40. Eu Will you perguntei àqueles que têm repeat menos de 40 anos de idade, history? We can vocês give you querem a repetir Deuteronomy a história? of decades. This Ishmael came forth. That Ishmael came forth. Esse Ismael foi produzido, aquele Ismael foi Will you produzido not durante learn? décadas. Será que vocês Save não vão yourself aprender? time and hardship. Economizem tempo e Don't do dificuldade e anything sofrimento by para your own vocês. power, Não façam coisa alguma pela strength, sua força your própria, ability. sua capacidade própria. God did a special work on Abraham Deus fez in uma order obra to especial show em him Abraão a fim what de it lhe means mostrar for o God que to significa be Deus the ser o Father. Pai. How delightful to worship the Father with hymn 12. Oh Como God, foi thou art bom the source desfrutar o of Pai com o life. hino 12. Ó Pai, Tu és a fonte da Divine vida, and rich and free. divino, rico But e how many abundante. saints Abundante, still rico e bom. are not able to worship the Mas Father quantos in santos ainda não truthfulness conseguem adorar o Pai as the source? em In veracidade? truthfulness. O Pai como a origem, como That a means the fonte, em reality of the veracidade. Father as the Ou source seja, a realidade is do an Pai element in your como being. a origem é um And elemento em you can você. stand before E him você in the pode se church levantar diante dele na and igreja worship him e as the adorá-lo unique source. como a única And fonte. honor him as the E unique honrá-lo source. And the como a Father will única say, fonte. I E o drink Pai dirá: of the fountain eu welling up bebo in you. da fonte que está I jorrando em feast você. on the truthfulness Eu that me is in you. banqueteio com a veracidade que há em você. Your Father in Eu sou reality. teu Pai To em know God as realidade. the Father is to know that He Conhecer Deus is the como o source, Pai é conhecê-lo como a the fonte, unique o initiator, único iniciador, and that everything e que tudo originates se from Him. origina nele. We are learning when it comes to the content of the seven Estamos feasts, aprendendo, quando chegar to ao seek the conteúdo da Lord segunda and wait on festa, the Lord. estamos aprendendo a Months buscar o in Senhor e advance. esperar nele meses, Father, com what will be meses de in your antecipação. Pai, for o que the estará elders' em teu trainings coração in para o 2014? treinamento de You presbíteros must em be the unique 2014? initiator. Tu deves ser o We'd único like to look iniciador. to you, Queremos te buscar, Senhor. wait on you, open to you, Esperar em ti, nos abrir honor para ti. you as the Te unique honrar source, como a because única the origem, a body única fonte. organically Porque o must corpo, be able to organicamente, testify deve poder this training, testificar this que conference este treinamento, came out esta from conferência, God, the Father, veio as de the source. Deus Pai como a origem. Everything originates from Him. Tudo Little se b, we origina all nele. need to know that God is the B Father, minúsculo, todos precisam and that saber que everything Deus é o Pai proceeds e que from Him. tudo This is an procede dele. experiential knowing. Esse é um conhecimento It may experimental. be good for some of us to pray. Deve ser bom, Before seria bom too que long. alguns de nós Lord, cause me orássemos. to know Senhor, you as the Father. faz com que eu te conheça Lord, train como me o Pai.
Senhor, treina-me a viver pelo Pai como a única fonte. E em B temos Isaac. Em Isaac, a melhor figura do Filho, vemos que tudo vem do Pai. De acordo com a figura em Gênesis 22, Isaac tipifica Cristo de maneira detalhada. E recomendo que vocês leiam cuidadosamente a nota de rodapé 1 em Gênesis 22, 2. É um resumo marcante de Isaac tipificando Cristo. Ponto 2 nos leva ao assunto central com relação a Isaac. O princípio de Isaac é o princípio de receber. Vocês já notaram isso no Evangelho de João? João 1,16. Da sua plenitude, todos temos recebido graça sobre graça. Versículos 12 e 13. A todos que o receberam. Capítulo 7. Isso é falado com relação ao Espírito. Aqueles que creem nele vão receber, João 20, 22, o Senhor soprou e disse, recebei o Espírito Santo, recebei. Romanos 5,17. Aqueles que recebem da abundância da graça, simplesmente receba. Em Isaac, quem vai para um posto de gasolina e coloca um copo de gasolina no carro? Eu me sinto muito melhor encher o tanque. Se quisermos ser reavivados, encha-se. Há uma abundância de graça e do dom da justiça. Aqueles que recebem isso irão reinar. Portanto, temos aqui como referência 1 Coríntios 4, 7. E Paulo teve uma pergunta para os coríntios. E que tens tu que não tenhas recebido? Entre tantos irmãos, posso testificar a vocês. Junto com tantos irmãos. Tudo que compartilhamos, nós recebemos. Nós sabemos quem é o nosso Pai espiritual. E com relação ao ministério da era, somos Isaques, que recebemos graça sobre graça. O significado de Deus Filho é que tudo é recebido e nada é iniciado por Ele. Isaac não disse, Pai, eu vi essa cananeia bonita, amável, essa jovem, estou atraído por ela, ou algo assim. O Sansão falou algo assim, mas Isaac não teve nada disso. O pai sabe que o filho precisa de uma esposa. O servo então recebe um comissionamento. A esposa foi preparada e vem montada sobre um camelo. E ela fala, quem é aquele? Esse é o seu mestre Isaac. Ela apeou do camelo. Há uma tradição que diz que ela caiu do camelo. Há uma tradução que diz que ela caiu do camelo. Eu não sei se o hebraico tem esse significado, irmãos. Perguntem para o Roger Good e para o Kerry Robichaud. Eles vão responder. Isaac a recebeu e a amou, a levou-a para a tenda e se casou com ela. Em Isaac, vemos que tudo vem do Pai e que a nossa posição é de receber. Vocês vivem dessa maneira? Indo ao Senhor como a fonte, a origem, especialmente no início do dia, dizendo, eu venho como um vaso aberto e vazio. Tu és a origem, a fonte de tudo. Eu não sou quem eu sou e nem quero saber. Eu não sei o que eu preciso e não quero saber. Eu só sei que eu preciso de Ti. E estou aqui
para te receber de maneira ativa. O relacionamento de Isaac com Abraão foi o de receber. Conhecer o Deus de Isaac é conhecer Deus como aquele que supre. Deus é o Pai e tudo provém dele. Somos filhos e tudo que temos vem dele. Agora chegamos a Jacó. E quero fazer um prefácio aqui a respeito desse assunto. Nada nos tocará de maneira mais intrínseca do que as experiências do Deus de Jacó. E antes de falar sobre isso, eu gostaria de fazer um apelo a todos vocês para que o Espírito flua livremente. Por favor, não sejam subjetivos. Não importa quais sejam as suas circunstâncias, a sua situação, até mesmo hoje, o que está ocorrendo no seu universo pessoal, por favor, deixe que a palavra venha. De maneira que eu não tenha de segurar nada, mas que eu possa ser fiel ao Senhor e apresentar a vocês esse assunto de maneira cabal. Ponto C. Jacó fala a nós sobre o Espírito Santo. Suas experiências representam a obra do Espírito Santo e essa obra é a obra de constituir o Deus triuno em Jacó. E sua história é um tipo da disciplina do Espírito Santo. Não devemos viver de maneira prática com 2/3 do Deus triuno. Oh, Pai! Estou aprendendo a te desfrutar como a origem, a fonte, e o filho como o herdeiro recebendo tudo. Jacó é aquele cujo nome foi mudado para Israel. Não há uma maneira para experimentar o Deus de Jacó de maneira diferente. Eu quero falar alguma coisa com uma certa profundidade, mas sem ser muito pesado. Mas isso é um treinamento. Não estamos aqui para ter uma inspiração leviana. Estamos aqui por algo sólido, para que algo sólido seja comunicado a nós, transmitido a nós, para que em todo o ano de 2014, diariamente, o Deus triuno ganhe terreno em nós. Ponto 1 diz: a vida de Jacó é uma vida que representa os tratamentos de Deus. E o Deus de Jacó é o Deus de tratamentos. O que vou compartilhar agora devemos ao falar as palavras do irmão Watchman Nee numa das fases do treinamento que ele deu em Kulin. Ele estava pedindo que os irmãos e irmãs dessem testemunho, e então ele julgava, ele exercitava o seu discernimento dessas pessoas baseado naquilo que elas falaram. E depois que um irmão falou, o irmão Watchman Nee, ele compartilhou algo preciosíssimo sobre os tratamentos. E precisamos entender essas palavras preciosas, especialmente para que não sejamos enganados por nós mesmos e para que saibamos como cooperar com a disciplina do Espírito Santo. O irmão Watchman Nee falou de 3 tipos de tratamento. Tratamentos fragmentários,
tratamentos fundamentais e tratamentos suplementares. Os tratamentos fragmentários são aquelas coisas, situações, assuntos que ocorrem como uma série e que o Senhor usa para nos tocar. O Jacó tentou fugir de Esaú quando ele queria matá-lo. E então ele esteve 20 anos vivendo ali com Labão e foi ajustado, o seu salário foi mudado várias vezes, teve 4 esposas, um monte de filhos. Essas coisas são tratamentos fragmentários. Alguns santos amados, especialmente as irmãs, mas também irmãos, eles fazem um drama. Eles dramatizam os tratamentos fragmentários. Eles recebem um tratamentozinho e isso é o quebrantamento do homem exterior. Em 1967, no Eldon Hall, nos dias antigos, quando havia microfones em pedestais, as pessoas iam lá na frente e havia ali um irmão enorme. Ele parecia um lutador de sumô. Ele veio dar um testemunho, pegou o microfone, todos demos risada. Então ele disse o seguinte: está diante de vocês um homem quebrantado. Naquela época, quase nenhum de nós havia sido quebrantado, mas nós percebemos que não havia nenhum amassadinho nele. Quando o irmão Witness Lee liberou o estudo de vida de Gênesis e falou sobre Jacó, eu tive de fato que exercitar-me para ser por fim subjugado e receber algo que ele falou sobre estar 20 anos debaixo de Labão. No esboço, aquela seção chama Sendo Tratado. Sabe quanta transformação Jacó teve depois de 20 anos? 4 esposas, 11 filhos e uma filha? Zero. Aquilo lá tudo foram tratamentos fragmentários. E o irmão Lee usa isso como uma metáfora médica. É como tratar sintomas, é um tratamento sintomático. Você tem uma febre, uma dor de cabeça, uma dorzinha. Então, esse é um tratamento fragmentário. Então, há os tratamentos fundamentais que quebram o seu ser, que realmente quebram você. O irmão Lee é mais forte, sejamos fiéis, que esmaga você, reduz você a nada, acaba com você. E isso começou com a luta em Peniel. Jacó foi quebrado ali. Então, há os tratamentos suplementares que parecem ser iguais aos tratamentos fragmentários, porque são uma série de coisas, de ocorrências. Mas os tratamentos fundamentais são como uma cirurgia de grande porte que realmente se aprofunda. E os tratamentos suplementares são ilustrados por tudo aquilo que vem depois, todo o cuidado que vem depois, até que você seja plenamente restaurado. Estou aqui não apenas diante de vocês, estou aqui diante da face do Senhor, como alguém que o serve como um escravo e que tem de prestar contas de cada palavra. E tenho de dizer o seguinte: pouquíssimos santos na restauração do Senhor em toda a terra experimentaram o tratamento fundamental. E é particularmente triste ver os santos envelhecerem, humanamente falando,
tendo ainda tratamentos fragmentários, e porque não experimentaram tratamentos fundamentais, esses tratamentos fragmentários impedem a experiência do tratamento fundamental. E o Senhor nunca consegue realizar, ou Ele só vai realizar isso no finalzinho. E a igreja não recebe benefício algum. Como podemos evitar isso? Não devemos estar fixados nisso, não devemos orar pedindo sofrimentos, mas o nosso Deus é o Deus de tratamentos. Muitos irmãos podemos nos unir e estar aqui dizendo, isso para nós não é uma teoria, isso não é teologia. Todo tipo de tratamentos fragmentários. E então, golpes fortes principais para quebrar e repetidamente para esmagar a autoconfiança, para reduzir a vida natural a nada e para abrir o nosso ser a fim de que sejamos constituídos de acordo com Efésios. Se você estiver nesse estágio do Deus da Glória aparecer a você em Ur da Caldeia, é aí que deve ser, é onde você deve estar. Se você está aprendendo a viver uma vida de tenda como um peregrino, é onde você deveria estar. Se você erigiu um altar pela primeira vez, é onde você deve estar. Se você está aprendendo lições do Pai como a origem, é onde você deve estar. Se o Senhor está focando em você sendo um Isaac, Ele quer enriquecê-lo com o desfrute dele mesmo, é aí onde você deve estar. Mas nem todos nós estamos ali. Jamais nos tornaremos o Israel de Deus se o Deus de Jacó não se tornar o nosso Deus. E não quero citar nomes de irmãos, eu sou intrinsecamente um com eles e eles são comigo. Podemos testificar a vocês que não temos nenhum arrependimento, nenhuma amargura por nada que ocorreu. Tudo foi medido pelo Senhor. Todas as coisas fragmentárias. Então, segundo a maneira do Senhor, o tratamento fundamental veio. E aqueles que tiveram esse tratamento imediatamente reconhecerão. Então, há os tratamentos suplementares. Essa é a meta da disciplina do Espírito Santo. Nos quebrar, nos reduzir, de maneira que a vida divina possa amadurecer. Portanto, eu não sugiro que vocês orem por quebrantamento. Orem por serem reduzidos a nada. Não orem por isso, orem positivamente. Senhor, trabalha em mim e faz com que a vida divina cresça em mim até a maturidade. E então, quando acontecerem coisas, você dirá, por que está acontecendo isso comigo? Eu orei por constituição, orei por crescimento até a maturidade. O Senhor pode dizer, eu acho que você não reconhece que estou respondendo a sua oração. Você acha que Jacó agiu daquela maneira até o final, como ele fazia com Labão? Será que ele tinha amargura com... José pôde adorar a Deus, debruçado sobre o seu cajado, e disse, o Deus é aquele que me apacentou todos os dias da minha vida. Agora ele se tornou Israel, um príncipe. Ele lutou com Deus e prevaleceu. Oh, Senhor, olha para a tua restauração, Senhor. Onde está Israel? Como pode haver o Israel coletivo de Deus se pessoalmente cada um dos santos não está se tornando um Israel?
O título, o Deus de Jacó, implica como o Espírito Santo disciplinou Jacó, tratou com sua vida natural, constituiu Cristo e gerou o fruto do Espírito nele. Se quisermos conhecer o Deus de Jacó, precisamos permitir que o Espírito realize a sua obra em nós, lidando com a nossa vida natural e constituindo Cristo em nós. Isso é uma experiência no terceiro estágio da experiência de vida, de lidar com a carne, lidar com o ego, lidar com a constituição natural, aceitar a disciplina do Espírito Santo. Muitos estão sob disciplina, mas não a aceitam. Quando vier a aceitação, o equilíbrio na sua pessoa toma o lado do Deus triuno em você. Então há o lidar do Espírito, ser cheio do Espírito, e entramos no quarto estágio de maturidade para realizar a economia de Deus. A história de Jacó é a figura da disciplina do Espírito Santo. A disciplina do Espírito Santo refere-se ao que o Espírito Santo está fazendo em nosso ambiente exterior, seu arranjo de todas as pessoas, coisas e acontecimentos por meio dos quais estamos sendo disciplinados. Por meio da disciplina do Espírito Santo, Deus destrói totalmente o elemento da velha criação em nós, a fim de que o elemento da nova criação seja edificado em nós. Deus lida com a nossa vida natural por meio da disciplina do Espírito Santo, a fim de que Cristo seja trabalhado em nós, constituído em nós e formado em nós para a expressão coletiva do Deus triuno. Essa expressão coletiva é uma realidade, é o corpo. O coração do Senhor não pode satisfazer-se com centenas ou mesmo milhares de igrejas locais onde não há a realidade dessa expressão coletiva. Os líderes, os cooperadores, sob o apacentar do Senhor, devem liderar em permitir que o Espírito faça isso neles por amor ao corpo de Cristo. Não mais por amor à sua própria espiritualidade, nem mesmo para que você seja um vencedor, mas para o corpo. Tem de haver o Israel de Deus na terra. Agora temos alguns pontos de apoio. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó é o Senhor Elohim, o Deus triuno, autoexistente e sempiterno, o eterno grande Eu Sou. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó é o Deus da ressurreição. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó é o Deus do tabernáculo. Todos eles, Abraão, Isaac e Jacó, viveram em tenda. Se não vivermos numa tenda, na mensagem 2, como podemos experimentar o Deus de tenda se não estivermos numa tenda? Enquanto viviam em tendas, eles aguardavam avidamente pelo tabernáculo eterno de Deus, a cidade da Nova Jerusalém. E G é um resumo. O Deus de Abraão é o Deus da justificação, o Deus de Isaac é o Deus da graça, e o Deus de Jacó é o Deus da transformação por meio da disciplina divina. Por fim, o Deus de Jacó tornou-se o Deus de Israel, o Deus do Jacó transformado. Agora chegamos ao resultado, que é a meta: ter um homem coletivo para cumprir Gênesis 1:26, de ter realmente os filhos de Deus e o Israel de Deus
vivendo na terra para o cumprimento do propósito de Deus. O resultado de experimentar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó é o Israel de Deus. A igreja no Deus triuno. Aqui, o Israel de Deus e a igreja no Deus triuno estão em aposição, são apóstolos. Portanto, o ponto A desenvolve a questão do Israel de Deus e o ponto B, a igreja no Deus triuno. A. O Israel de Deus é o verdadeiro Israel, incluindo todos os crentes gentios e judeus em Cristo, que são os verdadeiros filhos de Abraão, que são a família da fé e que são aqueles que estão na nova criação. Agora vamos estar centrados numa função específica da igreja como o Israel de Deus. O verdadeiro Israel, o Israel espiritual, é a igreja. 2. Na economia neotestamentária de Deus, fomos feitos tanto filhos de Deus como o Israel de Deus. O nosso destino é ser filhos de Deus, expressando Deus, e também reis, reinando no reino de Deus. Vocês veem como isso cumpre Gênesis 1, 26? Nos tornamos os filhos de Deus, expressando-o. Isso é imagem. Também nos tornamos reis, reinando no reino de Deus. Isso é domínio. Em miniatura, quando Deus tem Abraão, Isaac e Jacó, que se consuma na nação de Israel, Deus tem Gênesis 1, 26 sendo cumprido na terra. 3. Como o verdadeiro Israel de Deus, representamos Deus, exercemos a sua autoridade. Agora é hora de falar detalhadamente, não é hora de falar detalhadamente sobre isso, mas quero falar algo. Uma das coisas mais vergonhosas que já aconteceu em determinados lugares, continua a acontecer na restauração do Senhor, é irmãos achando que reinam sobre os santos, exercendo autoridade sobre os santos, dominando-os, controlando. Para ser o Israel de Deus, reinando, temos de ser constituídos com o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Alguns irmãos podem dizer: oh, você é jovem demais para seguir o Espírito. Nós sabemos melhor. Você precisa ouvir o corpo. Não seja dopado por isso. Eles estão usando de maneira errada, equivocada, a palavra corpo. Eles dizem, na verdade, estão dizendo, deixe-nos dizer a você o que fazer. Isso é radicalmente oposto ao verdadeiro Israel de Deus. Essa não é a maneira que homens Deus representam Deus. Primeiramente, somos constituídos com o elemento do Pai. Ele é a origem, a fonte. Somos constituídos com o elemento do Filho. Compreendemos que tudo recebemos. Nós recebemos tudo e conhecemos Deus como o Deus de tratamentos fragmentários, fundamentais e suplementares. A vida divina cresce até a maturidade. E então, e somente então, é que podemos representar Deus. Sou tão grato pela grande maioria de irmãos líderes em todas as igrejas estarem tomando esse caminho. Não podemos ser o Israel de Deus, representando Deus, ou exercendo sua autoridade, sem ter sido constituídos
de maneira experimental, na experiência, constituídos com Deus triuno. E então podemos realizar sua administração na terra para o cumprimento do seu propósito. Deus precisa disso. Eu não ousaria dizer a que ponto ele tem isso entre os cooperadores, entre os irmãos líderes, aqueles que podem levar a cabo sua administração para o cumprimento do seu propósito. E isso tem muito a ver com orações e através de uma comunhão profunda e cabal de entremesclar até que tenhamos unanimidade, uma só mente, uma só alma, um pensamento, um coração, um sentimento, uma motivação, uma intenção, uma meta e uma só boca, uma só voz. Agora esse Israel de Deus louva. E esse Israel de Deus funciona para reinar, para governar, para representar e para executar a autoridade de Deus. E por fim, esse Israel de Deus é a igreja no Deus triuno. Tanto em 1 Tessalonicenses 1:1 como em 2 Tessalonicenses 1:1, Paulo se dirige à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Do ponto de vista de Paulo, esse é o Deus triuno processado e consumado, porque o Espírito nunca pode estar ausente. A presença dele sempre está implícita. Portanto, aqui você tem Tessalonicenses, pessoas locais que se voltaram dos ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro e tornaram-se a igreja em Tessalônica. E Paulo disse: vós estáis no Pai e no seu Filho, Jesus Cristo. Isto é um treinamento. Portanto, deixe-me perguntar, quantos dentre nós têm essa consciência a respeito da igreja? What do you call someone who lives in Anaheim? Anaheimer and Anaheimian? Como é que você chama as pessoas que vivem em Anaheim? Anaheimianos? Anaheimitas? Vamos dizer que sejam anaheimianos. A igreja dos anaheimianos em Deus Pai. Eu não estou na liderança, que eu sou um irmão da igreja. O Senhor teve esse arranjo soberano para mim. Eu descanso muito, porque creio que os presbíteros da igreja dos anaheimianos têm um pai. Eles não fazem as coisas de maneira leviana, não fazem precipitadamente. Eles têm um pai, têm uma origem. É tão consolador estar numa igreja local onde os irmãos que tomam a liderança estão imersos no Pai como a origem. Qualquer decisão que eles tomam, você pode ter certeza, isso provém do Pai. E eu só digo amém. E no Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo fala da igreja em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, ele na verdade quer dizer que a igreja está no Deus triuno. As expressões Deus Pai e Senhor Jesus Cristo implicam o Espírito. Portanto, em 1 Tessalonicenses 1:1, o Espírito está implícito e podemos falar que a igreja, podemos falar de a igreja estar no Deus triuno. De acordo com a Bíblia, a igreja não pode estar somente em Deus. Antes, a igreja está no Deus triuno processado. A igreja dos São Franciscanos, no Deus triuno processado.
A igreja estar em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo significa que a igreja está no Deus triuno processado, aquele que se tornou o Espírito que dá vida com o Pai e o Filho. E agora notem, por favor, quando terminamos o esboço, se tivermos a visão da igreja no Deus triuno, essa visão controlará o nosso pensar, nossas atividades e toda a nossa vida. Ó Senhor Jesus, trazemos essa palavra até a Ti. Queremos orar que em nossa experiência faz com que todos nós conheçamos e experimentemos o Deus de Abraão, que esse Deus seja a nossa única origem. Ó Senhor, faz com que nós conheçamos e experimentemos o Deus de Isaac, que vivamos uma vida de receber graça sobre graça, honrando aqui tudo que recebemos, tudo que está em nós. E, Senhor, tira todo o temor, todo o medo de experimentar o Deus de Jacó. Senhor, não nos deixa terminar a carreira em nossa vida natural. Não nos deixa terminar nossa carreira imaturos. Introduz-nos na maturidade, Senhor, por amor ao Israel de Deus. Senhor, olha para todos nós. Não apenas nós que estamos neste salão, mas todos na Tua restauração. E ministra-nos segundo aquilo que somos. E segundo aquilo que o Senhor sabe que precisamos. Somente podemos nos apresentar a Ti, amado Senhor. Nos abrimos para Ti. Nos abrimos totalmente para Ti. Nos consagramos a Ti. Ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, edifica-te em nós. Trabalha-te em nós. Sê nossa vida e suprimento de vida. Ó Pai, Filho e Espírito, satura o nosso ser. Permeia-nos, Senhor, com tudo que Tu és. Dá-nos as experiências das quais precisamos diariamente para prosseguir de um nível de experiência para outro, de maneira que Tu tenhas na terra o Israel de Deus. Senhor, Te damos o ano que vem. Avança por toda a terra. Avança em cada um de nós. Ó Senhor, ganha terreno em nós. Faz aquilo que Tu precisas fazer para subjugar toda a nossa pessoa e ganhar terreno. Senhor, dá um golpe mortal no inimigo. Faz com que ele perca o terreno. Ganha terreno na Tua restauração, Senhor, para que Tu tenhas a expressão coletiva na terra. Obrigado, Senhor, porque Tu ouves a nossa oração. Tu estás respondendo a nossa oração. Ó Deus de Abraão, nosso Pai. Ó Deus de Jacó, Deus de Isaac, o Filho. Ó Deus de Jacó, o Espírito. Nós Te louvamos e Te adoramos. Aleluia.